Em uma universidade, um professor teólogo cristão com princípios firmados no cristianismo, ele é interrogado por um aluno provavelmente marxista e o aluno pergunta: por que pessoas boas sofrem coisas ruins? E ele responde com a tranquilidade, ele fala assim: não, meu filho, você está enganado. Pessoas boas não sofrem coisas ruins. O único homem perfeitamente bom sofreu coisas ruins há mais de 2000 anos atrás. E por causa disso, hoje, pessoas ruins vivem coisas boas. E hoje nós vamos falar sobre isso nessa mensagem. E eu quero trazer para você Romanos capítulo 6, no versículo 1, e que você possa ler comigo, mas não sai daí não, porque eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração. Romanos capítulo 6, no verso 1, vai dizer assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Um versículo muito conhecido e muito importante para mim e para a sua vida, porque nos faz entender que Deus, ele não quer só o nosso coração, ele quer a nossa vida inteira. Ele deseja que nós vivemos de corpo e alma e por inteiro, em todo o tempo, em todos os nossos pensamentos, em toda a nossa maneira de viver, em todo o nosso modo de agir. Ele nos quer por completo. A palavra vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Eu costumo dizer, em relação ao dízimo, que não tem a ver com o tema, que o Senhor ele não quer que nós ofereçamos a Ele 10%, mas que 100% seja dele. Ou seja, tudo que nós recebemos, tudo que nós temos, nós precisamos entender que pertence ao Senhor. E eu trouxe essa pergunta como referência para essa mensagem, porque aquele aluno ele tenta de alguma forma culpar a Deus pelas coisas que acontecem no mundo. E o professor, sabiamente, ele inverte a pergunta e principalmente a resposta que aquele aluno esperava, porque o professor deixa algo que eu e você precisamos pensar. A única pessoa verdadeiramente boa que existiu nessa terra foi Jesus, perfeitamente boa. E ele foi crucificado sem pecado, sem culpa, simplesmente porque ele fazia coisas boas. Curava os enfermos, alimentava os famintos, ressuscitava os mortos, sarava os doentes. E esse foi o crime de Jesus. E o mais interessante é que é assim que eu e você nós vivemos. Nós procuramos justificar as nossas falhas, os nossos erros, nas dificuldades que nós passamos, nas ofertas que Satanás coloca em nossa mesa. Nós procuramos achar um culpado para os nossos pecados. E aqui o professor ele foi muito sábio ao responder: a única pessoa verdadeiramente boa que existiu nessa terra foi crucificado na cruz por amor a mim e a você. E esse aqui é que é o ponto. Por isso que Paulo ele vai dizer assim: ó, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça ela seja mais abundante? Em outras palavras, ele está dizendo assim: se nós recebemos a graça e fomos perdoados, agora viveremos no pecado, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então eu vou continuar pecando, vou viver na imundície, na sujeira, vou viver uma vida desgraçada, uma vida que me afasta de Deus, uma vida que me leva a prazeres que estão longe da vontade do Senhor. Então Paulo está dizendo exatamente isso. O que diremos, pois? Vamos permanecer pecando, fazendo coisas que desagradem ao Senhor, aquele que entregou o seu filho para morrer na cruz, o homem perfeitamente bom, verdadeiramente bom, porque a palavra de Deus vai dizer assim: ó, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Tudo que nós vivemos e nós passamos é porque verdadeiramente nós merecemos. Porque desde o pecado original no Éden, todos somos pecadores e a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Paulo ele responde assim, ó: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque nós somos livres em Cristo para fazermos o que quisermos, mas também colheremos aquilo que plantarmos.
Se vivemos de maneira digna, receberemos a graça e a misericórdia do Senhor. Se vivemos no pecado, assim como Davi, Davi comete toda sorte de pecado, tudo aquilo que desagrada, que é a coisa mais abominável. Davi comete um adultério, Davi desobedece a Deus, desonra a Deus nos níveis mais elevados. E ele clama, se arrepende, pede: o Senhor tem misericórdia, me perdoa. E Deus vai lá e perdoa ele, mas a consequência permanece. Porque nós somos livres para fazermos o que quisermos, mas seremos escravos das nossas próprias escolhas. E isso é um ponto importante. Então essa mensagem é interessante porque nós precisamos entender que a maioria das pessoas não são escravas do inimigo de nossa alma, não. Somos escravos da nossa própria natureza, das nossas próprias vontades, das nossas próprias concupiscências. Por isso que o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer assim: ó, o que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço a todo tempo. Talvez você que está me escutando aí tenha vivido uma vida andando até com Deus, indo para a igreja e buscando ao Senhor, mas vive aí no seu pecado escondido, aquilo que ninguém vê, mas você esquece que o Senhor, ele contempla todas as coisas e ele vê o que eu e o que você está fazendo. Ele vê aquilo que nós estamos vivendo e nós somos livres para fazermos o que quisermos, mas seremos escravos da nossa própria escolha. Não pode se esquecer disso. Vivemos num mundo hoje de um mundo de hedoísmo, onde o homem ele busca o tempo todo o seu próprio prazer, os seus próprios desejos, a satisfação da sua carne, da sua vontade, a satisfação dos seus desejos. Como o filho pródigo, ele chega diante do pai e fala assim: ó, pai, me dá minha herança que eu tô indo embora. O primeiro erro é que ele não tinha herança, porque só recebe a herança quando alguém deixa a vida. A herança só passa para o filho depois que os seus pais, ou o herdeiro, né, o dono da herança, ele perde a sua vida. E aí sim, aquele testamento ele passa a valer. E isso é interessante e importante para mim e para você, para nós entendermos isso, que ele não tinha herança nenhuma, mas o pai falou: você quer ir? Vai. Vai lá, curte seus prazeres, a sua vida, faz aquilo que te alegra, aquilo que te dá vontade, seja feliz, vai lá, porque toma aí tua parte. É assim que Deus faz conosco. O Senhor ele não tem prazer que nós venhamos ir embora, mas ele permite que eu e você sigamos o nosso caminho e façamos aquilo que nós queremos, ainda que ele não aceite, ainda que ele não concorde, ainda que ele não rejeite, ainda que ele faça como ele fez com Abraão. Eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe a bênção para que vivas. Ele permite aquele filho pródigo. O que o filho pródigo ele faz? Ele vai embora. Ele vai embora e curte a sua vida, noitada, prazeres, mulheres, prostituição, bebida, festa, alegria, a falsa alegria. E ele curte a sua vida ali, gasta todo o dinheiro, tá cheio de amigos, cheio de pessoas próximas, mas quando o dinheiro acaba, todo mundo vai embora. E assim na nossa vida, enquanto tá tudo indo bem, nós estamos longe do Senhor, é alegria, maravilha. Pô, vou fazer o que na igreja? É melhor curtir esse mundão, essa vida. Mas quando tudo acaba, quando você volta para casa, quando tu deita a sua cabeça, não tem jeito, você sente aquele vazio, aquela tristeza, porque é um vazio dentro do homem que só Deus ele pode preencher, só o Senhor ele pode encher esse vazio que tem dentro de mim e de você. E eu acho interessante nessa mensagem, nessa passagem do filho pródigo, que enquanto ele tem dinheiro, enquanto ele tem riquezas, é festa, alegria, um monte de amigos, mas quando acaba tudo, não tem ninguém para dar um prato de comida. A palavra de Deus vai dizer que ele sentiu fome e ele se lembra: eu vou buscar na casa do meu pai, porque na casa do meu pai tem alimento. E sabe por que essa mensagem talvez está chegando até o seu coração? Simples, porque talvez você saiu e foi buscar no mundo a alegria que Satanás ele prometeu, a alegria que o inimigo das nossas almas iludiu os seus olhos e fez você acreditar que o que tinha lá fora era bom, que aquilo que o mundo oferecia era maravilhoso, e você parou e tem percebido que a vida que eu e você estamos vivendo, ela é passageira e passa muito rápido. A palavra de Deus vai dizer que a nossa vida é como uma fumaça que sobe e se esvai, e você chegou a essa conclusão agora porque você já viveu, se divertiu, se alegrou e
percebeu que existe ainda um vazio que nenhuma alegria pode preencher dentro de você. Aleluia, que só o Senhor Deus pode completar. E sabe qual é a boa notícia? Que ainda que você tenha sido um filho rebelde, ainda que você tenha vacilado, errado, falhado, o Senhor está de braços abertos esperando por você. Só que tem um detalhe que você não pode esquecer, porque muita gente tenta maquiar as coisas, mas a verdade é que assim como Davi, ele peca, ele erra, o Senhor perdoa, mas as consequências permanecem. O primeiro filho expira, perde a vida, o Senhor não livra. Aleluia. Aí dentro da casa dele, Natan, ele vai, antes de tudo, Natan vai falar assim: ó, a espada nunca mais se apartará da tua casa. Um filho abusa da irmã, depois um filho quer matar o outro, daqui a pouco o filho tenta matar o pai, toma o seu reinado, se deita com as suas mulheres. Sabe por quê? Porque ainda que Deus perdoe as consequências das coisas que nós fizemos, nós vamos colher, porque está escrito que aquilo que o homem plantar, ele colherá. Sabe qual é verdadeiramente a desculpa que nós usamos a maioria das vezes? Ah, mas eu tô servindo a Deus e tá uma luta, tá uma dificuldade. Você servindo ou não servindo, vai ter luta e prova nesse mundo, vai ter dificuldade. Seja crente ou não crente, é só você olhar, é só você fazer uma breve pesquisa que você vai ver que tem ímpio e tem crente no hospital, tem ímpio e tem crente perdendo sua vida todos os dias, porque assim é a vida, é cheia de lutas, de provas e dificuldades. Aleluia, mas eu louvo a Deus, porque você hoje foi alcançado por essa palavra e eu tenho certeza que Deus está dizendo para você que ainda há salvação, que Ele está dizendo para você: olha, volta enquanto é tempo, porque ainda que você tenha sido um filho rebelde, eu estou de braços abertos esperando por você. Aleluia. Então nós vivemos numa época onde o hedonismo ele é disfarçado de fé. O filho pródigo é a face do hedonismo religioso, onde ele quer a herança do pai, mas ele não quer a comunhão com o pai. Ele quer a riqueza do pai, mas ele não quer trabalhar para o pai. Ele quer as bênçãos do pai, ele quer tudo que o pai tem, mas ele não quer se gastar naquilo que o pai quer que ele se gaste, porque é uma busca por prazer tão grande, de maneira que se eu passo luta, prova e dificuldade, então Deus não está no negócio. Então Deus não é bom, porque a maioria de nós fazemos isso. Se as coisas vão bem, Deus é maravilhoso. Se as coisas vão mal, Deus não presta. A culpa é de Deus. Mas na verdade a palavra de Deus vai dizer: de que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados? Aleluia. Você entende o que é graça, o que é misericórdia? Graça é algo que nós recebemos sem merecer. Misericórdia é algo que nós deixamos de receber, mas merecíamos, ou seja, nós merecíamos a ira de Deus, mas ele por misericórdia entrega o seu filho que morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia. E aí, por causa dessa misericórdia, agora a graça de Deus impera e reina na minha e na tua vida. E ainda que eu e você sejamos as piores pessoas do universo, a graça e a misericórdia do Senhor é derramada sobre a nossa vida, e nós temos então a possibilidade, aleluia, de sermos achados, chamados filhos de Deus. Temos a possibilidade de sermos salvos em Cristo Jesus, ainda que se não fosse a misericórdia, nós merecíamos a ira, mas pela misericórdia alcançamos a graça do Senhor e somos contemplados com a eternidade ao lado de Cristo. Mas para isso precisamos nos voltar para o Senhor e entender que só o Senhor é Deus, e entender que apesar das nossas lutas, dificuldades, precisamos viver de maneira santa. Por isso Paulo vai dizer: que diremos, pois, porque permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele responde assim: de modo nenhum. Nós estamos mortos para pecados, como viveremos ainda nele? Se estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, como viveremos no pecado, no adultério, na prostituição, na sujeira, na imundície desse mundo? O Senhor nos chamou para vivermos santo. A palavra de Deus vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus, e a única forma de sermos santos
santos é em Cristo Jesus, é através da ação do Espírito Santo que nos limpa a cada dia, é o processo da santificação, é aquilo que acontece depois que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Mas tem muita gente que vive esse processo de santificação até o último dia da sua morte e ele não melhora nunca, continua nos mesmos erros, nos mesmos pecados, nas mesmas transgressões. Vamos errar sim, vamos falhar sim, vamos pecar sim, mas precisamos viver de maneira santa e digna ao Senhor todos os dias, para que nós possamos alcançar a misericórdia do nosso Deus. Aleluia! Porque a graça não é uma licença para nós pecarmos. Eu costumo dizer isso, a graça ela é pior do que a lei, porque a lei diz, se você fizer isso, você vai sofrer isso. Se você fizer isso, você vai sofrer. Agora, Jesus vem e aumenta esse negócio e diz assim, olha, a graça dizia assim, ó, se você tocar na mulher do próximo, você vai sofrer as consequências. Agora, a lei diz, a graça diz assim, se você só olhar e cobiçar, aleluia, você já está condenado, você já é culpado. Então nós precisamos entender que a graça ela é muito mais pesada do que a lei. Porém, a graça também nos dá um escape, porque a lei só tinha condenação pelo pecado, mas a graça não. A graça é Jesus Cristo sofrendo a culpa pelos nossos pecados. Aleluia. Entregando a sua vida, sendo morto na cruz do Calvário, mas ressuscitando ao terceiro dia e nos dando a oportunidade, como diz a palavra, nos vivificando para que nós possamos ser salvos em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, para que nós possamos ser salvos pelo sacrifício que houve nele. Então, nada que nós fizermos, entenda bem isso, nada que nós, eu estou pregando a palavra, isso não vai me dar salvação, não. O que me dá salvação foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas eu sou pecador, eu estou envolvido em coisas e situações. Meu irmão, se você entregar sua vida ao Senhor, o Senhor perdoa todos os seus pecados, não interessa qual pecado você está vivendo. Agora é bem certo que as consequências elas permanecem, mas é melhor, como diz a palavra de Deus, entrar no reino dos céus sem um braço do que por completo ser lançado no lago de fogo. Aleluia, glória a Deus. É uma palavra muito importante para mim e para sua vida. Então você precisa entender essa palavra. Um homem perfeitamente bom se entregou na cruz e morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos salvos. Por isso a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos viver em pecado, não podemos viver nesse mundo pecaminoso, não podemos mergulhar na prostituição, na mentira, no engano de Satanás. Precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor, porque a palavra de Deus vai dizer assim, ó, sem santidade ninguém verá a Deus. Mas aleluia, louvemos ao Senhor, porque a palavra de Deus diz assim, ó, filhinho, não pequeis, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado no céu. Que essa palavra genuína e autêntica possa alcançar e tocar dentro do seu coração, e que você possa, se você chegou até aqui, curte esse vídeo, que você possa, se você chegou até aqui, deixa um comentário, porque quando você comenta, irmão, essa palavra alcança mais vida, e eu tenho uma certeza que essa palavra foi endereçada para alguma vida, para alguma pessoa, e talvez ela vai chegar, eu fiz a minha parte, que foi ministrá-la, e você faz a sua, que é de curtir e comentar, para que o YouTube possa jogar mais à frente. Bem certo eu de que o YouTube, querendo ou não, essa palavra vai alcançar aquele que precisa ouvi-la. Amém? Que o Senhor ele possa te abençoar. Eu sou Samuel Leal, sou evangelista Samuel, servo do Senhor Jesus Cristo, seu irmão, seu conservo, e peço que você curta e comente esse vídeo. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz em nome de Jesus.